Portanto, o tema que me caiu é um tema original, vamos falar da bula também. O Hospital de Santa Maria tem esta fachada e logo à entrada, algumas das pessoas que estão aqui conhecem bem, a estátua do único Prémio Nobel da Medicina português, que por uma inovação muito grande, 50 anos antes da descoberta do vírus da hepatite C, ganhou o Prémio Nobel por causa da psicocirurgia. Este quadro de inovação, a psicocirurgia e outras inovações ao longo da história do homem, tem hoje em dia o nome de uma inovação disruptiva e a descoberta do vírus da hepatite C e destas novas terapêuticas cabem num quadro da inovação da tecnologia disruptiva. O salto dos 50% para os 90% cabe perfeitamente nisto. Isto tem algumas ameaças ao sistema que está estabelecido e isto é o responsável, e estes dados são de há poucas horas atrás, como disseram, hoje em dia já foram tratados com o sofosbuvir, que é o tema da minha apresentação, 80 mil pessoas. É uma questão de fazer contas ao preço que se paga por isto. Prova desta inovação tremenda, digamos assim, eu dei o meu trabalho de os contar, no maior jornal médico a nível mundial, 36 artigos sobre hepatite C, editoriais, artigos de revisão, mas a grande maioria originais com ensaios clínicos. Portugal, felizmente, teve a oportunidade de participar, através do nosso serviço, em 2 deles. Nós não temos experiência com o sofosbuvir, ainda não nos permitiram utilizar em Portugal, mas a filosofia do tipo de tratamento oral, tratamentos encurtados, tivemos a facilidade de ter essa experiência através dos medicamentos, já se falou aqui do Ombitazvir, do Dazabuvir, com encurtamento de 1 ano para 3 meses do tempo de terapêutica, quase sem efeitos secundários. Todos nós sabemos os benefícios deste tipo de tratamento, a professora Maria Buti já falou nisto, mas aqui traz um problema e nós em Portugal começámos a sentir isso, que sempre tivemos acesso ao melhor do mundo da terapêutica da hepatite C, estávamos a par dos países mais desenvolvidos, mas encalhámos, digamos assim, há 3 anos. Ou seja, o Boceprevir, o Telaprevir ainda não foi aprovado em Portugal, que é a primeira vez que eu vejo acontecer uma coisa dessas, e o Boceprevir foi aprovado 3 anos depois da aprovação na Europa. Portanto, isto é inovação disruptiva, traz preços mais elevados e alguns problemas para os governos. Eu, ao longo desta apresentação, vou tentar fazer uma mistura entre o que se passa em Portugal, da minha realidade, que é um país da Europa, não dos mais ricos, e um pouco as guidelines que, no meu entender, estão razoavelmente tão bem feitas da Associação Europeia para o Estudo do Fígado. Então, o que é que nós temos à nossa disposição para curar os doentes em 90% dos casos? Temos vários grupos de antivíricos de ação direta. Eu acho que há uma mnemónica mais fácil para fixar estes nomes, estes sufixos estranhos. O Previr, portanto, será o primeiro, os primeiros a aparecer, e vamos falar no Cimeprevir. Os que acabam em Asvir estão ligados aos inibidores da região NS5A, Asvir, e os da região NS5B, o B, começa por B, Buvir. Portanto, vamos falar principalmente aqui de 4 fármacos, porque o sofosbuvir pode-se usar em combinação com o Cimeprevir e com o Daclatasvir e o Ledipasvir, fazendo um pleno, digamos assim, de ataque ao vírus. Quem é o sofosbuvir? É um inibidor de uma região da polimerase, do nucleótido, da uridina, é pangenotípico, que é uma grande vantagem em relação a muitos dos outros fármacos, que agora concorrentes,
É um fármaco de uso exclusivamente oral, é só um comprimido por dia. Nós passamos, por exemplo, do Boceprevir, que são 12 comprimidos por dia, a um comprimido por dia, tomado com alimentos, e tem um perfil de segurança farmacológico, poucas interações e nos ensaios clínicos, poucos efeitos secundários. Portanto, o sofosbuvir vai interferir na cadeia replicativa do vírus da hepatite C e vai terminar a cadeia do RNA. Portanto, é um terminador da cadeia da RNA. O sofosbuvir é um comprimido, aqui estão ao preço americano $4.000, penso eu, só neste bocadinho. Portanto, é um comprimido que tem esta cor, assim, amarelada, e é apenas um por dia, associado ou não à ribavirina. Este é uma doente que usou em Portugal em uso compassivo. Há imensos ensaios clínicos, é muito difícil nós sabermos todos os ensaios em pormenor. Isto é só do sofosbuvir, portanto, há mais ensaios para os outros fármacos, mas eu vou falar alguns deles. As guidelines da ISLA, que estão sintéticas e mais adaptadas à realidade europeia, onde põe até a hipótese de nós ainda continuamos a fazer o Boceprevir e o Telaprevir. Eu dei-me ao trabalho de fazer uma coisa curiosa, foi que saber quantas vezes é que aparecia a palavra sofosbuvir, e a palavra sofosbuvir, ao longo das 22 páginas, aparece 130 vezes, o que mostra a importância deste fármaco como backbone, como esqueleto destas novas terapêuticas. O Daclatasvir aparece 70 vezes, que ainda não está aprovado na União Europeia. O Cimeprevir, que já está aprovado, aparece 60 vezes. E há uma pequena referência aos novos fármacos bastante eficazes que vêm por aí. O que é que se passa em Portugal? O Infarmed é o FDA português, fez um inquérito há pouco tempo aos principais hospitais que tratam hepatite C, que são 35 hospitais, e pela primeira vez o Governo percebeu que tinha 12.000 pessoas, pelo menos, portugueses inscritos com hepatite C. Não sabemos se existem 100.000 em Portugal, a prevalência em Portugal será à volta de 1%, mas 12.000 estão inscritos. O que quer dizer que à volta de 4.000 a 5.000 têm cirrose. E o Governo não tinha entendido isso e percebeu. A distribuição dos genotipos em Portugal é diferente do Brasil, não sei se é semelhante à Espanha, mas o genotipo 1 é de longe mais frequente, 60%, genotipo 3, 20 e poucos por cento, genotipo 4, 14%, e percebemos, entretanto, com os doentes que tínhamos em carteira, alguns deles ditos em armazém, que a grande maioria, se fôssemos utilizar o sofosbuvir, em vez das 12 semanas, precisávamos de 24 semanas, portanto são doentes mais graves, com cirrose, o que traz custos brutais, 100.000 euros, era o preço proposto para conseguirmos tratar estes doentes. As bulas são muito complicadas, isto é um quarto de hotel, quando eu tive que ler a bula do Boceprevir, sofosbuvir, agora está na internet, nem precisei de ler, mas são complicadas, mas no caso do sofosbuvir, pareceu-me que seria muito útil na minha prática clínica, e em Portugal o sofosbuvir e o Cimeprevir estão aprovados, mas não têm comparticipação, portanto ainda não têm preço, portanto nós não os conseguimos utilizar. Mas comecei a pensar na minha prática diária, qual é que seria o doente que eu tinha à minha frente que iria utilizar o sofosbuvir. E na realidade, já vou falar no 1, 4 e no genotipo 3, para muitos dos nossos doentes precisávamos das 24 semanas. Portanto, sofosbuvir não era aquela pílula, aquele comprimido mágico que usávamos 12 semanas, a 100%, quase 100% para todos, mas que havia algumas nuances que implicava, por exemplo, no genotipo 3, naqueles doentes que não podiam fazer interferão, e são alguns, que fizéssemos 24 semanas, que são preços incomportáveis para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Além disto, falando da bula, havia umas letras pequenas que não existem dados para o genotipo 1, que é o mais frequente em Portugal, para os doentes anteriormente tratados, ou poucos dados, e a tal necessidade de prolongar
duplicar o tempo terapêutico e duplicar o preço também, que já era caro per si, em doentes, por exemplo, com fibrose ou cirrose avançada ou resposta nula à terapêutica, que são alguns doentes. Acresce que estes doentes e os cirróticos que nós temos têm que ser vistos, e isto é uma prioridade para com estes doentes, portanto não se pode perder muito tempo, que a ISLA diz que são doentes prioritários e temos que pensar nisto, porque cada ano que passa, 2 anos que passam, aumenta o risco de carcinoma hepatossolar. Para o genotipo 1, a utilização do sofosbuvir com o clássico interferão tem alguns problemas, portanto, como eu disse atrás, faltam dados nos doentes já tratados, muito poucos doentes incluídos, os doentes mais graves, não foram avaliados de uma maneira exaustiva nos ensaios, andará à volta de 15, 20% com cirrose, e a tal questão de prolongar o tratamento para o dobro. Os ensaios do sofosbuvir foram começados a ser publicados há 3 anos, mas os maiores impactos, os fase 3, o ano passado, eles são vários. Como podem reparar, tem imensos ensaios no genotipo 2 e 3, que para a Europa penso que não serão os mais frequentes. Na realidade, consegue-se encurtar para 12 semanas o tratamento e podemos verificar aqui neste quadro resumo que apenas 15% dos doentes avaliados têm cirrose, que são aqueles mais graves, mais prioritários e que um pouco em todo o mundo começam a ter uma cota de 30% a 40% nos nossos doentes. Os gráficos de barras são excelentes para o 4, mas repito, são os doentes mais fáceis de tratar, entre aspas, aqueles que não têm cirrose e que nunca fizeram tratamento. Podemos ver aqui neste gráfico e assombreado os doentes com cirrose e nos doentes com cirrose a eficácia, isto para o genotipo 3, que será o novo vilão da hepatite C, como se diz, a percentagem a eficácia é inferior. Mudando de fármaco, a associação com o sofosbuvir e o ledipasvir é um breakthrough, portanto será um avanço fantástico, porque só num comprimido, uma dose fixa, administrado uma vez por dia, portanto passámos, por exemplo, com o Bosprevir, com a ribavirina, que eram 20 e tal comprimidos por dia, para um comprimido por dia, sem injetáveis e praticamente sem efeitos secundários. E os ensaios com o ledipasvir são chamados ION. Foram publicados assim de rajada, digamos assim, há pouco tempo atrás, há 2 meses, no New England, 3 ensaios clínicos. Aqui também poucos doentes com cirrose incluídos. E é muito monótono a eficácia dos quadros dos 3 estudos ION, em que podem verificar que está aqui salientado eficácias à volta dos 93%, 94%, 95%, com um comprimido por dia, e em alguns casos 2 meses de tratamento, que realmente é uma inovação altamente disruptiva. E é espantoso, e nós verificámos isso também nos ensaios da AbbVie, que ao fim de uma semana apenas, a grande maioria dos doentes já estavam com a carga vírica negativa, mesmo que tivessem 6 milhões, 7 milhões, o que na realidade é espantoso. O daclatasvir vai ser dentro de pouco tempo aprovado pela EMA na Europa, para o genotipo 1, 2, 3 e também para o 4. Já tem nome comercial, passa publicidade, chamado Daclinza, foi aprovado há pouco tempo no Japão, e há vários ensaios, o mais conhecido é este, em que se utiliza juntamente com o sofosbuvir, com esquemas de 12 semanas e 24 semanas. Esta associação tem uma aplicação particular, apesar dos estudos incluírem muito poucos doentes ainda, são necessários um estudo mais alargado, mas pode repescar, tentar novamente a cura naqueles doentes que fizeram os inibidores da protease, a primeira geração, o Bosprevir ou o Telaprevir.
O Cimeprevir, que é um comprimido por dia, não são 2, é apenas um comprimido por dia. Os ensaios clínicos foram publicados há um mês atrás. Reparem que, mês após mês, continuam a sair ensaios clínicos nas maiores revistas do mundo. Foram 3 ensaios do ION, no New England, 2 no Lancet, do Cimeprevir, e a eficácia com esta associação, Sofosbuvir e Cimeprevir, eficácias de 80% e 81% nestes 2 estudos publicados no Lancet há pouco mais de um mês. O Cimeprevir foi aprovado na EMA, foi aprovado na Europa. Nós, entretanto, decidimos no nosso hospital começar a pedir os medicamentos, portanto, a pôr na mão da administração e dos políticos a decisão de tratar ou não os doentes. Nós temos os doentes à nossa frente a evoluir para carcinoma hepatossolar e o Cimeprevir vai-nos dar algum jeito, digamos assim, e a grande maioria dos nossos doentes é genotipo 1 e 4 e mesmo aqueles com cirrose, com trombocitopenia, os doentes mais graves, nós começámos a pedir quase para todos o Cimeprevir em associação com o Sofosbuvir. Isto é a aprovação da EMA e utilização durante 12 semanas, abandonando o interferão e fármacos muito bem tolerados nos doentes mesmo limite, nos doentes com cirrose. Quase para terminar, fiz um quadro resumo com as guidelines da ISLA, portanto, em que a filosofia é o Sofosbuvir combinado com estes vários fármacos e para os vários genotipos, e ainda falta alguma evidência científica para termos o pleno na utilização, da recomendação destes fármacos. Os que têm uma evidência científica mais forte é a associação do Sofosbuvir, como podem ver aqui, do Sofosbuvir com o interferon pegilado e a ribavirina para o genotipo 1, uma associação, uma evidência menos forte, a A2, a combinação do Sofosbuvir para o genotipo 3 com a ribavirina só, ou então com a terapêutica antiga dupla. As outras, a evidência ainda não é tão grande, alguns dos estudos têm muito poucos doentes incluídos. Portanto, ou seja, o Sofosbuvir é o backbone neste momento, é o fármaco principal até ver, portanto precisamos ainda de mais estudos com o maior número de doentes na nova terapêutica da hepatite C. E para terminar, estamos aqui num mundo de contrastes, como é habitual, e temos dados científicos em que, e os ensaios clínicos, conseguimos curar praticamente 90% dos doentes, não dos mais difíceis. Na prática clínica, se calhar é a prática também do Brasil, 80% a 90% dos doentes não estão ou identificados ou tratados ou curados. É uma questão de acessibilidade. Sofosbuvir é o backbone, é o que chegou primeiro, é o que tem mais estudos, apesar de, como vimos, nem todos são muito robustos. Estamos, em alguns países europeus e em Portugal, a caminho dos 50% de cirrose nos nossos doentes. Os nossos doentes estão a ficar mais velhos, estão a evoluir para cirrose, portanto, é urgente começar a haver negociações e curarmos estes doentes. E em Portugal, o que estamos agora a tentar propor ao Governo, para os doentes mais difíceis, que são aqueles que nos preocupam, esta combinação com o Sofosbuvir, tentando não utilizar o interferão. Genotipo 1, Sofosbuvir, Cimeprevir, o 3, Sofosbuvir, ribavirina, durante 24 semanas, que sabemos que é uma terapêutica subótima, com 67% de eficácia, para o genotipo 4 também Sofosbuvir com Cimeprevir durante 12 semanas. Portanto, esta é a nossa proposta, e eu acabo com um artigo que eu gosto de mostrar já desde há muitos anos, que é Viral Hepatitis, New Light of an Old Disease, mas isto foi escrito em 1970. E é muito interessante porque esta frase se vai repetindo ano após ano, desde que eu estou nesta área da hepatologia há cerca de 25 anos. E é tudo. Muito obrigado.